Olá, saudações a todos. Hoje estamos aqui, Gilcimar, Giovana Daniel, Bruno, Vitor, Daniel e eu, Lília, para poder abordarmos um tema relacionado ao direito, que foi solicitado pela professora Patrícia Ximenes, que nos leciona Direito Civil no Centro de Ensino Unifacema. O nosso tema é Direito Pessoal, ou também chamado Direito Obrigacional, e Direito Real. Nós iremos conceituar cada um dos temas, mas o nosso foco principal será esclarecer a diferença entre direito obrigacional e direito real. A princípio, para poder facilitar o aprendizado, nós queríamos deixar claro para vocês que direito das obrigações, também chamado direito pessoal, é um conjunto de normas que regem as relações jurídicas de ordem patrimonial, onde um sujeito tem o dever de prestar e o outro tem o direito de exigir essa prestação, enquanto o direito real é o campo do direito patrimonial, cujas regras tratam do poder dos homens sobre as coisas apropriáveis. Bom, meu nome é Gilcimar, eu estou aqui para falar sobre algumas distinções entre o direito obrigacional e o direito real. Como já foi dito, o direito pode ser dividido em duas espécies: direito pessoal ou direito real. O direito pessoal, ou também dito obrigacional, vai tratar direcionadamente sobre obrigação propriamente dita, contrato, família, tudo que envolver interesse da parte, entre as partes. Já o direito real é mais um direito envolvendo a coisa, por exemplo, propriedade, um bem. Bom, continuando, vamos começar com as diferenças de um direito para o outro. Quanto à direção, no direito pessoal, ele é inter partes, que vem do latim, significa entre as partes envolvidas. Só vai obrigar os sujeitos que estão envolvidos, como já é dito, é um direito inter partes, só obriga ali as duas partes envolvidas no caso concreto. Já quanto à direção do direito real, já não é mais inter partes, ele já tem o efeito erga omnes, para todos, contra todos. Um exemplo é a propriedade. Uma pessoa tem que respeitar a sua propriedade, toda a sociedade tem que respeitar a sua propriedade, porque ela é sua, é um direito real. Sim. Todos da sociedade não podem invadir a sua propriedade, porque é um direito real seu. Já quanto à direção do direito pessoal, é entre as partes, não envolve toda a sociedade. Bom, continuando aqui a explanação do conteúdo, vou falar agora da diferença quanto ao objeto. Do direito obrigacional, o objeto é o comportamento do devedor em relação ao credor. É o comportamento que vai ser de dar, fazer ou não fazer. Já o objeto do direito real é a coisa em si. Por exemplo, se você é proprietário de um caminhão, o objeto onde vai recair o direito é o seu caminhão, é a sua propriedade. É um exemplo. É a coisa em si. Bom, agora vamos falar da diferença quanto ao descumprimento, tanto do direito real quanto ao direito pessoal. Quanto ao descumprimento do direito pessoal, o descumprimento, o devedor não cumprindo com a sua obrigação, vai acarretar em danos e perdas. É assim que o direito pessoal age em relação ao descumprimento. Já o direito real, ele não tem essa característica. Ele vai ter uma característica que nós chamamos de sequela. Sequela vem do latim, que significa que se uma pessoa tem a propriedade atacada, ela tem o direito de retomar sua propriedade. Significa dizer que a coisa, ela segue o seu dono. Bom, e quanto à origem desses direitos? No direito obrigacional ou pessoal, a origem decorre da vontade entre as partes. Não tem necessariamente que tem uma lei positivando. É da vontade, é o contrato entre as partes, por exemplo.
Já a diferença é que no direito real não é basicamente da vontade, e sim da lei em si. Não pode ser criado assim do nada. Tem que estar positivado, tem que estar na lei. Bom, eu falei sobre as diferenças principais entre direito pessoal e direito real. Mas será que não existe uma coluna do meio? Sim, existe. E não são apenas uma, são duas figuras híbridas que têm tanto característica de direito real quanto de característica de direito pessoal, obrigacional. A primeira figura que eu vou falar trata-se da obrigação propter rem. Propter vem do latim, que significa próprio da, próprio de. E rem vem do latim também, que significa coisa. Ou seja, obrigação própria da coisa. Obrigação propter rem. Obrigação propter rem é um direito pessoal. Mas, como ela é uma obrigação gerada pela coisa e não por outra pessoa, passa a ter uma característica de direito real. Porque ela foi gerada por uma coisa e não por uma pessoa. É uma obrigação que foi gerada por uma coisa. Quer ver um exemplo bacana? IPTU. Se uma pessoa vende uma casa com IPTU atrasado para outra e o novo dono compra a casa, ele tem que pagar o IPTU. Olá pessoal, eu me chamo Daniel e venho aqui falar um pouco sobre a diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais. Vou começar falando um pouco sobre o direito obrigacional. Ele consiste em um vínculo jurídico pelo qual o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo determinada prestação. Ou seja, é uma relação de pessoa a pessoa que compõe três elementos. Primeiro, o sujeito ativo, que é o credor, o sujeito passivo, que é o devedor, e a relação e a prestação de dar, de fazer ou não fazer algo, que se caracteriza como um vínculo jurídico entre as duas partes. Eu tenho como exemplo do direito obrigacional uma obra. Por exemplo, eu contrato um engenheiro para construir minha casa, e qual que é o papel do engenheiro? É prestar o serviço e entregar a casa. E qual que é o meu papel? Meu papel é exigir o serviço e a entrega da casa, de acordo com o que foi determinado no contrato. Bom pessoal, agora eu vou citar para vocês um exemplo de direitos reais, que é a regulamentação da relação do homem e as coisas. Mas afinal, o que são as coisas? São bens de valor econômico, como exemplo, terreno, edifícios ou automóveis. Classificação do direito real. O direito real é dividido em duas partes, em coisa própria e em coisa alheia. Coisa própria, do latim ius in re propria, que significa aquele que tem direito à sua própria coisa, como por exemplo uma propriedade. Eu tenho direito à minha propriedade. Já em coisa alheia, do latim ius in re aliena, significa, por exemplo, eu ter um carro e João poder usar também meu carro. Ou seja, o carro pode ser dividido para mim ou para o João. Os dois podem usufruir do mesmo bem. Ou, pelo contrário, João tem uma casa e eu posso utilizar aquela casa. A coisa própria é bem específica, tendo somente como exemplo a propriedade. Já a coisa alheia é mais ampla. Ela é classificada em três partes: o direito real da fruição, o direito real da garantia, o direito real da aquisição. O direito real da fruição é o interesse do indivíduo em usar, utilizar e usufruir do bem de outrem. O direito real da garantia não é o interesse do indivíduo, mas sim assegurar do cumprimento de uma obrigação. No direito real da aquisição, o indivíduo tem como objetivo se assegurar de algo que está sendo pago agora para obtê-lo no futuro. Olá, meu nome é Bruno Alexandre e vou falar sobre o propter rem. Propter rem, que significa por causa da coisa, é como se você tivesse uma obrigação por causa da causa por cima de outra causa.
como um exemplo básico que eu vou dar. Eu compro um apartamento e nesse apartamento eu comprei ele, tá quitado, tudo geral, mas eu vou ter que pagar condomínio. No caso, por causa da coisa, uma coisa leva a outra. Leva a outra. Então, como eu comprei o apartamento, eu vou ter que pagar taxa de incêndio, condomínio, outro exemplo, IPTU, coisas básicas. Esse é só um exemplo simples que eu estou dando. No artigo 1315 do Código Civil, vou olhar aqui, né, que eu também não sou um gênio. O condômino é obrigado, na proporção de suas partes, a concordar para as despesas de conservação ou divisão das coisas e a suportar o ônus a que estiver sujeito. No caso, do exemplo que eu dei do apartamento, né, do credor e do devedor, que é o dono do apartamento e dono do condomínio, no Código Civil ele tem que arcar com as consequências e com o ônus em que ele estiver sujeito. No próprio terreno, o devedor responde ilimitadamente pela ação e tem efeitos que prevalecem acima de todas as coisas. No final, a finalidade do próprio terreno é manter por igual os efeitos tanto do proprietário do apartamento como do proprietário do condomínio. Eles têm que, vamos dizer, simplificar, eles têm que entrar em um acordo sempre, os dois. Olá, me chamo Giovana Daniel. Bom, eu e meu grupo estamos tratando de direito real e direito pessoal. Suas diferenças, seus conceitos, suas principais características e onde são encontradas no Código Civil. Como já tratado antes, o direito pessoal é basicamente um conjunto de normas que regem as relações jurídicas de ordem patrimonial, onde um sujeito tem o dever de prestar e o outro tem o direito de exigir essa prestação. Ou seja, um deve fazer algo e o outro deve receber esse algo, que é a relação entre o devedor e o credor. Já o direito real estabelece no artigo 1225 do Código Civil, onde está prescrito: são direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto e o uso.